O que será que se passa na mente de um animal tão diferente da gente quanto um polvo? Nessa análise baseada na pesquisa de Jennifer Matter, a gente vai mergulhar numa consciência que evoluiu de um jeito completamente separado da nossa. Dá uma olhada nessa criatura. É uma forma de vida que parece de outro mundo, né? A cabeça e os pés são basicamente uma coisa só. Por isso, o nome cefalópode. 8 braços super flexíveis se espalham em volta e a maior parte do corpo, que é o manto, fica ali atrás. E isso leva a gente para uma pergunta que é fundamental. Como é que deve ser a experiência de um ser desses? Pensa só, 8 braços, sangue azul, 3 corações. Como é habitar um corpo tão diferente do nosso? E agora vem o ponto que vira o jogo, que desafia tudo que a gente acha que sabe sobre inteligência. E se a maior parte do cérebro de um polvo não ficasse na cabeça dele? Essa é a grande chave para a gente começar a entender essa mente. Ok, para começar a entender essa inteligência que parece tão alienígena, a gente precisa olhar primeiro para a estrutura do bicho. Vamos ver como o corpo de um polvo acaba moldando a mente dele. É exatamente isso. 3/5, mais da metade dos neurônios de um polvo não estão num cérebro centralizado, que nem o nosso. Eles ficam, na verdade, distribuídos pelo corpo. É uma inteligência genuinamente descentralizada. Esses diagramas ajudam a gente a visualizar como isso funciona. O cérebro principal, lá em cima, manda comandos bem gerais para os braços. Só que cada braço tem seus próprios gânglios, que são tipo uns mini cérebros locais que processam a informação. É literalmente um corpo de cérebros. Então, o ponto crucial é esse. Cada braço se move com uma liberdade quase infinita. O cérebro dá uma ordem geral, tipo, pega aquela concha, mas não fica controlando cada detalhezinho do movimento. Os braços podem, de certa forma, pensar por conta própria, resolvendo os problemas ali na hora. É uma mistura fascinante de comando central e autonomia. E essa citação ilustra de um jeito brilhante como essa diferença é radical. A conclusão do pesquisador Grasso foi que o cérebro não sabia o que os braços estavam fazendo em detalhes. Imagina só dar um comando para sua mão pegar um copo e não ter a menor ideia de como ela está fazendo aquilo. Só saber que, no final, o trabalho foi feito. Bom, já deu para ver que o corpo é bem alienígena. Agora, vamos para a próxima peça desse quebra-cabeça. Como é que um polvo percebe o mundo? Como será que é o universo sensorial dele? Para entender isso, a gente precisa de um conceito-chave da biologia: Umwelt. É basicamente o mundo particular de percepção que cada organismo tem, que é moldado pela sua biologia. A realidade de um polvo definitivamente não é a nossa realidade. E a primeira grande pista sobre o Umwelt do polvo já vem com um paradoxo enorme. Olha só essa camuflagem perfeita. Eles são mestres do disfarce, conseguem imitar não só a cor, mas até a textura do ambiente. Agora, a parte que explode a nossa cabeça. Os polvos são daltônicos. Eles só têm um tipo de fotorreceptor, o que biologicamente impede a visão de cores. Então, como é que eles conseguem acertar a cor do ambiente com essa perfeição toda? A resposta está naquilo que eles conseguem ver e a gente não. Enquanto nós vemos cores, os polvos enxergam o plano de polarização da luz. Pensa nisso como a direção em que as ondas de luz vibram. Para a gente é invisível, mas para eles isso revela texturas e denuncia a camuflagem de outras criaturas, principalmente em águas mais turvas. Eles veem um mundo de padrões de luz que a gente nem imagina. E o controle que eles têm sobre a própria pele é impressionante. Esse padrão, chamado de meio a meio, mostra que apesar da simetria toda radial dos braços, o sistema de controle do cérebro é bilateral, que nem o nosso. Metade do corpo escura, metade clara. É uma demonstração de controle neural de altíssima precisão. Certo, já entendemos um pouco sobre o corpo e a percepção. Mas, o que motiva esses animais? As pesquisas indicam que o comportamento do polvo é movido por 2 forças principais, que vivem em oposição. A primeira força é o medo. Sem concha, sem espinhos para se proteger, um polvo é basicamente uma refeição suculenta e nutritiva no meio do oceano. Eles vivem sob uma ameaça constante de um monte de predadores e especialmente peixes. E essa é uma ameaça que vem de todos os lados. Moreias, peixes de recife e até outros polvos, já que muitas espécies praticam o canibalismo. Eles não andam em grupos para se proteger. A sobrevivência depende única e exclusivamente da própria inteligência e astúcia. Só que, se fosse só medo, eles passariam a vida inteira escondidos.
A força que faz o contrapeso a esse medo é um impulso muito poderoso de explorar, de manipular e de aprender sobre o mundo ao redor. Eles exploram as coisas não só por comida. Em experimentos, eles manipulam objetos tipo blocos de Lego, aparentemente só para obter informação. Alguns até mostram comportamentos que parecem muito com brincadeira, como ficar jogando jatos d'água em garrafas flutuantes de novo e de novo. E essa frase captura a essência da coisa perfeitamente. Essa mudança de pergunta reflete um processo cognitivo de nível superior que a gente vê em outros animais inteligentes, inclusive em nós mesmos. Não é só sobre identificar uma coisa, é sobre enxergar as possibilidades. Muito bem, vamos juntar todas as peças. Uma inteligência distribuída, uma percepção única do mundo e essa dança constante entre o medo e a curiosidade. Como é que tudo isso se traduz em evidências de que existe ali uma mente consciente, pensante? Bom, o ponto central aqui é que os polvos mostram habilidades que a gente costuma associar só com mentes mais complexas, sabe? Como as de mamíferos ou pássaros. Por exemplo, raciocínio causal. Eles aprendem o ponto exato de furar uma concha para imobilizar a presa lá dentro. E o mais impressionante de tudo, prospecção, que nada mais é do que a capacidade de planejar o futuro. E tem um exemplo disso que é simplesmente espetacular. Isso foi filmado na natureza. Um polvo encontra 2 metades de uma casca de coco. Aí ele começa a carregar essas cascas de um jeito todo desengonçado por mais de 20 metros às vezes. Para quê? Porque em outro lugar, ele monta as 2 metades e cria um abrigo portátil e seguro. Isso é uso de ferramenta, transporte e planejamento para uma necessidade futura, tudo numa ação só. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? O polvo nos força a repensar nossas próprias definições de inteligência, de consciência, de mente. Se uma mente pode evoluir num corpo tão diferente, com um cérebro tão espalhado, isso nos desafia a olhar para o mundo natural com outros olhos e a nos perguntar que outras formas de pensamento podem estar aí, nos observando de volta.